Tá, irmãos, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, nós vamos estar lendo um texto que eu acredito também ser conhecido ou de conhecimento da grande maioria dos irmãos. Vamos visitar a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 12. Ao longo desses próximos domingos, nós vamos estar falando exatamente com o tema relacionado à santidade. E aí, buscar exatamente desenvolver um processo de santificação, que é de verdade um processo. E aí tentar mesmo construir na cabeça de nós, os servos do Senhor, pela atuação e unção do Espírito Santo de Deus, a necessidade de estarmos vivendo em santidade. Uma das coisas que eu tive lendo sobre esse contexto da santidade, e mostra uma verdade extremamente importante, que na tradução dessa palavra, do santo, do grego original, traz a característica de separação, ou de separado. E para o contexto do império à época, em especial os judeus no Império Romano, dentro de toda essa característica da vinda do império, quando se separava, a ideia de que separava o mais bonito, o mais pleno, o mais perfeito, que refletia exatamente uma beleza extranatural, fora do normal. Era um cuidado extremamente grande. Então, quando se tem esta tradução da palavra santo, a ideia que se coloca é exatamente isso, a separação de alguém mais bonito, mais perfeito, mais intenso, de uma beleza sobrenatural. Esta é a característica. E quando nós falamos desse contexto de santo, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor, é que o Senhor está exatamente chamando o seu povo a trazer de volta a imagem e a semelhança que o próprio Deus colocou na sua criação, no início de tudo. Os irmãos conhecem a história da criação, do criacionismo de Deus, nasceu lá em Gênesis, e é muito interessante estudar sobre isso, no pensamento da arqueologia, da história, das ciências humanas como um todo, entender que aquilo que está escrito, e supõe-se que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, muito depois de terem acontecido, e algumas coisas narradas ali, não tinha capacidade humana, natural, para a distância do evento criador, até o momento do escrito, um homem por si, captar e dizer da forma que colocou, ordenando a estrutura da criação, que os próprios evolucionistas entendem que os dias criados são exatamente eras de formação que só poderia ter existência do ser humano no final se acontecesse toda a preparação anterior. O firmamento da luz, a separação da terra, a realidade da água, a formação das plantas, depois então os animais, e é exatamente a sequência que os chamados evolucionistas entendem como as eras geológicas da criação, ou pelo menos da formação da estrutura do planeta como nós conhecemos. Então você imagina, alguém distante de nós há mais de 2.000 anos, há quase 6.000 anos, escrever algo que aconteceu muito antes dele ter nascido e colocar essa ordem de forma cronológica e correta, a fim de que 6.000 anos depois as pessoas vão dizer que de verdade o que ele fala é aquilo que possivelmente aconteceu. Então, a gente entende que tudo é o mover de Deus. E lá, no início, ao criar tudo, o Criador agora chega e constrói aquele que os irmãos percebam que toda a criação foi pelo verbo, pela palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. O homem, ele diz assim, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então esse verbo, façamos nós, ou realizar nós, era o chamado, o entendimento dos teólogos da trindade de Deus, o chamamento de Deus trino, a formar ali aquele que carregaria a imagem e a própria semelhança desse Deus, no seu processo de santidade, de pureza, de integridade, refletindo a glória, através da sua imagem, do seu Criador, do seu Senhor. E ao longo desse processo, o homem cai da graça, os irmãos conhecem a história,
o homem então entra em pecado e perde toda a sua estrutura, mas dos atributos de Deus compartilhados com o homem, porque existem aqueles que são compartilhados e os que não são compartilhados, mas os que foram compartilhados com o homem, talvez um dos mais importantes para a natureza do homem, da sua estrutura de manutenção na sua vida, né, como ser humano na terra em que ele vive, é o atributo da santidade. Santidade, então, é buscar resgatar essa imagem e essa semelhança do seu Criador na sua estrutura original. E refletir dentro dessa estrutura original, né, aquilo que de verdade o seu Criador é e o que o seu Criador colocou nele, que é um dos seus atributos, que é a própria santidade. Então, acredito que para nós, os seres humanos hoje, a santidade seja um dos atributos mais importantes que nós devemos nutrir na nossa vida diuturnamente. E como que nós nutrimos isso? É o que nós vamos tentar falar nessa noite. Vamos ler o texto então, irmãos. Romanos capítulo 12. Eu vou ler o versículo 1 e versículo 2. Os irmãos já ouviram sobre esse texto, já falaram sobre esse texto, já se esmeiraram, debruçaram sobre esse texto, mas eu ainda gostaria de falar um pouco mais sobre Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Estaremos dizendo hoje, firmados na verdade, né, firmados na rocha, que é Jesus Cristo. A igreja tem o tema, uma igreja firmada na rocha, né? Então a rocha é Jesus Cristo. Então, firmados na rocha, nós nos tornaremos uma igreja que genuinamente agrada o coração de Deus. Todos os dias da nossa vida. Se é que já não somos, hein? Amém? Amém, igreja? Você é uma igreja que agrada o coração do Senhor? Amém? Muito bom. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a poderosa e grandiosa leitura da palavra do Senhor. Os irmãos que colocaram em pé podem então se assentar. Meus irmãos, esse texto ele traz informações extremamente interessantes, mas eu gostaria de destacar alguns pontos com os irmãos sobre uma igreja que agrada o coração de Deus, porque estamos vivendo um tempo, né, de modismo que tem distorcido o próprio evangelho. É sobre essas questões que eu gostaria de apontar para os irmãos hoje. Modismo que destroem e distorcem a verdade do evangelho, o que Deus espera da sua igreja nesses dias e qual é de verdade uma igreja que agrada ao coração de Deus. Então eu gostaria de destacar, porque a gente poderia ficar falando aqui, irmãos, sobre muitas questões, sobre essa realidade da conformidade com o mundo, santidade no processo da conformidade. O verso 2 traz dois verbos que eu sempre carrego no meu coração, que é metamorfo e susematizo, verbo grego, né? Susematizo e metamorfo. Susematizo, conformar, metamorfo, transformar. A gente poderia usar esse conhecimento da estrutura do original grego e dizer o seguinte: susematizo, conformar, é ter a mesma forma ou buscar estar assemelhado a alguém ou alguma coisa. Então, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, significa a negativa do não susematizo a este mundo. Não busque se assemelhar ao mundo em que você vive. Perceba, a gente poderia discutir sobre isso. Metamorfo, que gerou no latim metamorfose. Metamorfose no sentido exatamente de mudança. De nós nos lembrarmos aqui de uma lagarta, né, que a lagarta, num determinado momento, ela faz lá um processo, né, de lã, cria um casulo, e ela se fecha dentro de um casulo, e ali passa alguns dias, e depois desse tempo esse casulo começa a se romper, e sai de lá, não mais a lagarta original, e sim uma borboleta transformada no processo exatamente que ficou no casulo. Então, metamorfo é basicamente esse sentido, quando diz assim: não vos conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, faça com que o mundo que você vive sofra uma metamorfose.
para que através da sua vida ele seja diferente do que de verdade ele está sendo. A gente poderia dizer exatamente sobre santidade neste contexto, mas eu gostaria de dizer uma outra coisa para os irmãos. Meus queridos, nos dias que nós estamos, os últimos dias, eu vou dizer os últimos meses, os últimos anos, mas mais recentemente nos últimos dias, a gente tem visto, né, um evangelho, e isso me entristece e me preocupa. Então quero compartilhar com os irmãos agora a minha tristeza e a minha preocupação. Nós temos visto um evangelho que na grande maioria das vezes tem sido adaptado para que as pessoas que fazem parte desta igreja, deste evangelho, se sintam agradadas por aquilo que estão ouvindo. Eu vou repetir, o que me entristece e o que me preocupa. Nos últimos dias, e mais recentemente nesses últimos dias, nós estamos vendo um evangelho sendo anunciado, um evangelho sendo pregado, e esse evangelho está sendo adequado para que ele se torne agradável aos ouvidos daqueles que os ouvem. Pastor, mas o senhor está muito radical. Não! Estou denunciando o pecado que está se amoldando a igreja, para que a igreja seja o lugar onde pessoas se sintam agradadas por aquilo que ouvem, e não confrontadas com aquilo que de verdade agrada a Deus. Se eu pudesse reduzir essa palavra ou essa mensagem, eu diria o seguinte: estamos nos últimos dias vivendo um evangelho que tem sido adaptado para que pessoas se acheguem a esta igreja, a fim de que elas se sintam confortáveis neste lugar, mas que, sobretudo, este mesmo evangelho é aquele que tem desagradado ao Senhor da igreja, que é o gestor, o administrador e o fundador da mensagem do evangelho. Isso é muito grave, isso é um pecado. Pecado que tem sido ministrado na vida das pessoas através dos seus líderes, ou das próprias pessoas que se associam à associação chamada igreja. A igreja que tem abraçado modismos, líderes que estão cedendo pressões, pressões culturais, e na verdade tem abandonado a sã doutrina, pensando em mensagens que possam massagear o ego, mas que não transformam pessoas nem corações de ninguém. Mensagens que são ditas da boca de homens, mas não fundamentadas pela boca do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, né? E digo que admiro, né, o apóstolo Paulo. Todo mundo sabe o quanto que eu gosto de ver a história do apóstolo, a forma com que o apóstolo Paulo trata das questões, por exemplo, né, da estrutura organizacional da igreja. O apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, ele dita ali uma ordem para uma igreja que estava em desordem. Ele mostra para uma igreja que aquilo que eles estavam praticando estava distante do que, na verdade, Jesus havia ensinado aos apóstolos, os apóstolos haviam ensinado à igreja. E tem muita gente que se abraça, né, a conceitos corintianos, né, achando que estão caminhando exatamente de acordo com aquilo que é o prudente e o correto. Cuidado, estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta. É a nossa regra de fé e de prática. Não é a moda que a gente está vendo desenvolver, porque em tal lugar está acontecendo isso, em tal lugar está acontecendo aquilo, aqui precisa, não. Nós devemos ser guiados e orientados pela admoestação da palavra de Deus. E o Deus da palavra. A palavra precisa ser a regra de fé e de prática de nós como igreja. E tem muita gente que não está se preocupando em estudar a palavra. Tem muita gente que está se preocupando em receber de pessoas o que de verdade as pessoas têm para oferecer. E sabe o que as pessoas têm para oferecer para nós? Nada. Porque tudo que nos dão é passageiro, é efêmero. Vai durar por um tempo, mas não vai durar para sempre. Mas quando recebemos de Deus a boa, perfeita palavra do Senhor, essa nos leva à eternidade. Falava com o irmão hoje ali sobre essa realidade da morte, né? Muita gente teme a morte, tem medo de morrer, não sei o quê. Muitos de nós, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. Eu acho que essa é a afirmação. Mas a morte não é o fim, é o início. É o início da vida eterna.
que pode ser uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. E é isso que o apóstolo está dizendo: cuidado com os modismos e as coisas que têm se colado com o mundo. Ele chama a igreja a dizer o seguinte: olha, não se conforme com aquilo que você está ouvindo e trazendo para a tua vida. Não se molde, não se associe, não se assemelhe com aquilo que é passageiro, que é efêmero, dura por um tempo, mas não todo o tempo. Mas sim, busque a transformação, e ele entende pela renovação da mente. E olha, irmãos, quando nós falamos dessa estrutura de renovação de mente, a gente entende que a mente é o órgão central das decisões da nossa vida. É o nosso coração. Ali estão nossas intenções, nossas emoções, nossos planos, nossos projetos. Então a mente é o nosso coração, o que dita quem de verdade nós somos. O nosso caráter está no nosso coração, na nossa mente. E é exatamente ali que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. E é exatamente ali que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E é exatamente ali que nós temos a capacidade de discernirmos por que direção nós estamos sendo guiados, conduzidos ou estamos indo. O apóstolo Paulo chama a entendermos que existem perigos, modismos que estão distorcendo o evangelho. Se a gente pensar, por exemplo, o evangelho do conforto e da prosperidade, em que as pessoas têm buscado a igreja para receber de Deus. Era como que se Deus só existisse para satisfazer os desejos nossos e terrenos. É como que se Deus, hoje, né, através dessa mensagem, desses últimos dias, é como que se Ele só existisse na vida das pessoas como um objeto a ser usado para satisfazer uma necessidade temporal, terrena, meramente humana. É como que se a nossa fé fosse um ato de barganha ou de troca em que nós deveríamos dizer para Deus que o que nós fazemos na igreja, a vida que nós vivemos na igreja, a vida que nós vivemos na sociedade, é como que apaga daquilo que Ele tem que dar para a gente. É como que se a gente andasse no nosso dia a dia, como servos, né, do Deus da bênção, do abençoador, como aqueles que somos os únicos dignos de receber de Deus o que nós queremos, não o que nós precisamos. E aí nós deixamos de lado, né, a mensagem é deixada de lado, a mensagem que chama a rendição, a mensagem que chama a autoanálise e a observação de que a nossa vida que vivemos até aqui, que não era consonante ou coincidente com a vontade do Criador, a vida que nós vivemos até aqui, aquela que lá no início quebrou a santidade, quebrou a imagem e a semelhança que o próprio Criador colocou na sua criatura. Nós não somos confrontados a pensar que aquilo tudo que nós estamos fazendo simplesmente faz com que nós sejamos iguais a todo o mundo, na sua podridão, na sua desobediência, na sua corrupção. Não nos leva a nos rendermos ao Senhor e nos arrependermos do nosso pecado. O evangelho do modismo hoje não nos chama a pensar como Jesus Cristo disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, se você quer seguir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O Evangelho dos dias de hoje, né, ele está relativizando tudo, relativizando até o mundo espiritual. Né? Ele diz que cada um tem a sua verdade, Deus entende, o importante é o amor, que você pode vir para a igreja do jeito que você está, que com o tempo, né, você talvez possa entender que existem algumas coisas que você precisa deixar, mas não. No evangelho do relativismo espiritual, me colocam o envolvido com o pecado e não arrependendo do meu pecado. Me colocam
o pecador não arrependido, o praticante daquilo que entristece o coração de Deus, para adorar a Deus cantando, tocando, pregando e falando. Isso é pecado. Isso é culto do eu, isso é egocentrismo, isso é valorizar o homem e menosprezar Deus na sua santidade. Relativizam o que é espiritual. Não pode de uma mesma fonte sair água salgada e água doce. Não pode ter um coração que ama a Deus e é apaixonado pelo mundo. Não pode existir na vida do servo do Senhor coração dobre. Ou é de Deus ou não é. E o próprio Deus vai dizer o seguinte, né? Jesus, como que você pode ser amigo de Deus se você é amigo do mundo, né? Então aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Cuidado com o relativismo espiritual. Cuidado com o culto ao eu. A gente vive, né, a era do meu propósito, da minha realização, da minha voz, da minha ideia, da minha posição, da minha condição espiritual, do meu poder, da minha vida, do eu. Cuidado com o relativismo espiritual e cuidado com o culto ao eu. Mesmo o apóstolo Paulo, quando escreve a Gálatas, ele vai dizer o seguinte: não sou eu mais quem estou vivendo. Agora é Cristo que vive em mim. É a vida que eu estou vivendo agora. É a vida que o Senhor tem me pedido para viver. Talvez eu não goste de determinadas palavras que eu ouço, ou determinadas atitudes que eu tenho que tomar na minha vida. Mas se é para glorificar o nome de Deus na minha vida e me fazer santo como Ele é, eu preciso tomar essas decisões. Deus está esperando hoje da igreja dele, primeiro, fidelidade à palavra dele. A igreja que nasce, né, no coração do seu líder aí, né, nas suas ideias e nas suas propostas, e não se baseia ou não busca as suas fontes doutrinárias na palavra de Deus, é uma igreja que está distante das determinações do Senhor da igreja. Deus está esperando uma igreja que seja fiel à sua palavra. Uma igreja que entenda que quando os tempos, 2 Timóteo capítulo 4, quando os tempos difíceis viessem, e as pessoas tivessem comichões nos seus ouvidos, pudessem discernir que esses comichões é tentar tirar da mente, do coração do crente, a sã doutrina do Senhor que conduz à vida eterna. Esses comichões que tentam e em todo tempo distorcer a verdade doutrinária da palavra de Deus, que diz: olha, se você quer viver uma vida em santidade e ter a certeza da tua salvação, você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. E entregar a tua vida a Jesus Cristo é renunciar a você mesmo. É colocar diante do Senhor a sua posição de arrependimento, de mudança de característica, de comportamento, de mudança de vida. Quando o pastor Silvaneto disse aqui, ele olhou o seguinte: algum tempo ele ficava, né? Não, lá vem o pastor, não sei o que e tal. Mas depois ele disse: não, Senhor, está sendo colocado diante de mim a condição de escolher. Ou eu vou viver uma nova vida, ou eu continuo sendo a mesma pessoa. Ou eu continuo onde eu estou, na condição que eu estou. E esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nos confronta. Você quer ser meu amigo, quer andar comigo, você quer de verdade agradar a mim como o Senhor da tua vida, da tua igreja, da tua casa, da tua família. Você precisa ter fidelidade à palavra e entender que virão tempos em que vão soprar no teu ouvido tentações para que você se amolde, sistematize, se conforme com os padrões deste tempo. Vão dizer para você, jovem, que preparar o seu relacionamento futuro não vale a pena, que você precisa experimentar primeiro para depois decidir se vai ou se não vai. Vão dizer para você, pai, na tua casa, meu irmão, que você precisa ter outras mulheres e outras amantes para que você tenha uma vida sexual melhor. Vão dizer para você, mulher,
que o empoderamento feminino, que são o seu corpo, suas regras, né? Que você também precisa viver o que a sociedade está vivendo. Abandonar os valores e os princípios que o Senhor tem colocado na tua casa. Vão dizer para a nossa família que estar na presença de Deus é retrógrado, ultrapassado. A mensagem dos princípios e dos valores cristãos já não cabe nesse tempo. Balela, mentira, droga. A igreja precisa urgentemente voltar à sã doutrina, à palavra de Deus, sem medo de se tornar impopular. O crente em Jesus Cristo precisa abraçar a sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus, e não ter medo de ser chamado impopular. Ah, você está ultrapassado. Não, eu sirvo a um Deus que me tira do lamaçal do pecado e coloca o meu nome no livro da vida. E no dia que eu partir daqui, Ele vai abrir aquele livro e chamar-me pelo nome para que eu entre no céu. Aquele que não ouve esta palavra significa que não viverá a eternidade no céu, e sim fora dela. E aí há um local que é chamado Sheol, inferno. A igreja que Jesus Cristo espera para os dias de hoje, além de ser fiel à palavra, ela precisa ter sede de santificação. Ela precisa ter sede de ser santa. Por isso digo, um dos atributos compartilhados de Deus para conosco, talvez um dos mais importantes para a nossa vida aqui na terra, chama-se santidade. É buscar exatamente viver conforme Deus quer que nós vivamos, abdicar de tudo aquilo que me cerca, que me alimenta, né? O meu ego, o meu eu, que me pensa afincar a minha mente e a minha vida futura na terra. E olha, sou pastor há 22 anos nessa igreja. Já vi pessoas nascerem, crescerem, se casarem, terem filhos, morrerem. Já saí de nascimentos, fui para sepultamentos. Uma certeza eu descobri: ninguém sabe o dia que vai tocar a nossa senha, né? Chamar a nossa senha para a gente entrar no trem da eternidade. Ninguém aqui sabe. E graças a Deus que nós não sabemos disso, porque isso é um atributo de Deus, conhecer todas as coisas. Porque se cada um de nós soubéssemos o dia que nós morreríamos aqui, talvez muitos de nós viveríamos como a vontade da carne pede, né? Faríamos tudo aquilo que nós queríamos fazer, viver e tal, e aí depois, no último segundo, Senhor, me perdoa. Deus perdoaria, por amar, porque você se arrependeu, se de coração. Mas a pergunta é, se você soubesse o dia que a sua senha seria chamada, você estaria aqui para adorar a Deus, desejoso de ter uma vida em santidade? Essa é a pergunta. Se você responder que sim, significa que você compreende o que de verdade é viver para o louvor da glória de Deus, uma vida que não só agrada a Deus, mas traz para você saúde, prosperidade, bênçãos e vitórias plenas. Viver para Deus é viver o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque nós não contaminamos com as drogas desse tempo, com a promiscuidade desse tempo, com as ideologias desse tempo. Nós somos guiados pela ação do Espírito Santo de Deus. Alguém pode abrir, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16? Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tenha sede de ser santo como o Senhor. Nutra, alimente na tua vida amor, arrependimento verdadeiro, sabe? E a gente não pode abrir mão do amor. O seu marido falou um negócio também. Se eu não amo ao meu próximo,
eu não estou amando ao meu Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor vai dizer isso. Em 1ª Epístola de João ele fala: como eu posso dizer que amo a Deus e odeio ao meu irmão? Como que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo e odeio ou aborreço ao irmão a quem eu estou vendo? Não abra mão do amor. Seja sincero, verdadeiro e, sobretudo, se porventura pecar contra o Senhor, não tarde em se arrepender. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante nessa semana de palestras, dizendo o seguinte: é melhor nós tratarmos a nossa tentação do que tentarmos tratar o nosso pecado. Porque em pecado talvez nós não tenhamos tempo de tratá-lo. Mas se somos tentados, e isso somos, nós podemos controlar a nossa mente e dizer o seguinte: aqui deve habitar as coisas que vêm do céu. Senhor, livra-me do mal. E por fim, uma igreja que agrada a Deus. Esse é o resultado, né, da igreja que Deus deseja. É uma igreja que vai andar na contramão do mundo. Se os seus amigos estão indo na direção que mata o corpo, mata a igreja, mata o relacionamento e mate as vidas, mata as vidas, fuja dessas pessoas. Contramão é o lado contrário. E a palavra arrepender-se tem esse sentido. Se eu ia por um caminho, eu volto 180 graus no caminho contrário. Não 360, 180. Porque eu não posso dar uma volta completa, mas sim meia volta, porque o que eu fazia ficou para trás. E aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque quando uma igreja anda na contramão do mundo, a glória de Deus se manifesta. Quando uma família anda na contramão do mundo, a glória de Deus se manifesta naquele lar. Quando um homem, uma mulher, um jovem andam na contramão do mundo, a glória de Deus se manifesta nas suas vidas. As pessoas são libertas de verdade, deixam a vida velha e não voltam para ela porque foram alcançadas pela glória de Deus. Não são apenas entertidas, né, durante um evento, né, um momento que não gera arrependimento e mudança de comportamento nenhuma, apenas satisfação do eu e do ego. Não são intertidas, mas sim transformadas. A presença do Espírito Santo se manifesta de forma real, constante e ativa, como os irmãos têm experimentado ao longo dos dias em que se relacionam com Deus. Quando os irmãos estudam a palavra, quando os irmãos oram, quando os irmãos buscam a comunhão no seu lar, quando no seu trabalho você impõe a sua mão para que nenhum mal tire a direção da sua vida naquele local. Quando você vai sair para buscar o seu emprego, então a manifestação do Espírito Santo é plena. Você fala: Senhor, vá à frente abrindo os caminhos, tirando todo o impedimento. Esse é o crente que de verdade tem agradado a Deus. Esta é a igreja que agrada a Deus, porque o nome que ali é exaltado, o nome que ali é adorado é do Senhor da igreja, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Quero fazer 3 perguntas para que você possa pensar nessa hora no nome de Jesus. Na santidade que está na tua mente e no teu coração. Você tem sido moldado por Deus ou pelo mundo? Sistematizo na tua vida. Quem tem amoldado você? Deus ou o mundo? Suas convicções, seus valores, seus princípios, sua doutrina vem da palavra de Deus ou das redes sociais, da televisão que você tem visitado? Você quer de verdade agradar a Deus ou ser aceito pelas pessoas? Acredito que hoje seja o dia de tomarmos uma decisão nesse lugar. A começar em mim, Senhor, quebra o coração. E a oração que eu gostaria de fazer aqui é que a nossa igreja, irmãos, a nossa vida, né, cada um de nós possamos ser a luz que brilha na escuridão. Que nós possamos ser o sal que conserva a verdade. E que nós sejamos a voz profética de Deus
que não se rende e não se vende aos modismos. As perspectivas de nós termos várias pessoas, porém vazias da atuação do Espírito Santo de Deus. Duro para mim ouvir ou falar, mas eu não estou preocupado. Eu estou pensando é o que eu preciso ouvir do meu Deus, que é de verdade o meu amigo. E amigo, guarda isso no teu coração. Não é aquele que vai falar tudo o que você quer ouvir. Talvez vai chegar momentos que ele vai dizer coisas que você precisa ouvir para que a sua vida seja mudada. Esse é o amigo Jesus, que nessa noite está aqui para nos chamar a atenção e a responsabilidade a nos rendermos ao Senhor, para termos uma vida de santidade, uma vida que venha nos tornar uma igreja que agrade ao coração de Deus plenamente, que nós sejamos identificados aqueles os quais refletimos a imagem de Deus, a semelhança de Deus que foi colocada em nós no ato da criação, refletindo o atributo que Ele nos deu, que é sermos separados, os melhores, os mais bonitos, os mais perfeitos, os mais valorosos que Deus construiu estão aqui. Somos nós, aqueles os quais recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E que nós amemos, sim, a aprovação do Senhor, mesmo que isso custe a desaprovação de pessoas. Está disposto a pagar esse preço, meu irmão e minha irmã? Está disposto a viver em santidade para a glorificação do nome de Deus? Está disposto a viver a vida que o Senhor escreveu para você? Se renda a Deus e abra teu coração para que o Senhor possa realizar a obra que lhe agrada no nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha seus olhos. Você vai orar ao Senhor agora. É você que vai dizer para Deus o que de verdade você precisa nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, louvar e bendizer, engrandecer ao santo nome do Senhor, único digno de todo louvor, honra, glória, majestade. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. E dizer, ó Deus, que eu me coloco na dispensação da Tua graça, porque eu quero ser um servo que vive a santidade para a glorificação do Teu nome, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a vencer os meus medos, minhas preocupações, para que o Teu nome seja glorificado. E assim, eu intercedo por cada um dos Teus filhos e filhas que se reúnem conosco nesta noite, neste lugar. Cada um dos Teus servos, ó Deus, que também tem suas limitações e suas dificuldades, mas almejam, têm sede de serem santos como o Senhor o é. Santo no pleno sentido da palavra, separados, os melhores, os lindos, os perfeitos, os criados à imagem e semelhança do Senhor. Pai querido, que na nossa vida não caiba o eu, mas sim a glória e a majestade do Senhor. Toma os nossos lares, nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos e nos leve em paz debaixo das santas, poderosas e gloriosas mãos do Senhor. E agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida neste lugar, nesta noite, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.